Boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos, como sempre, com muita alegria, a presença de todos. Boa noite aos que estão aqui presentes e também uma boa noite ou um bom dia, uma boa tarde para aqueles que nos assistem pelas redes sociais e que às vezes fazem isso num outro horário. Então, que sejam todos muito bem-vindos e que coloque a sua água e a intenção do que necessita neste momento de prece, neste momento de reflexões, colocando a sua água e a intenção que deseja, ou para um problema de saúde, ou às vezes um problema emocional, enfim, Deus sabe de todas as nossas necessidades. E como a gente sempre, para abrir os nossos trabalhos e sermos abençoados, vamos para a nossa prece inicial. Então todo mundo relaxa na cadeira, respira calmamente. Neste momento vamos deixar as nossas preocupações de lado e nos conectar ao plano maior. Querido Pai, aqui nos encontramos reunidos para mais um aprendizado. Sabemos que este ambiente já se encontra imantado com as luzes curativas emanadas pelo desejo de cada um de nós em nos curar, fortalecendo o nosso sistema imunológico, cicatrizando as feridas emocionais que carregamos, restaurando também as nossas células. Que os anjos socorristas aqui presentes aliviem os nossos medos, a ansiedade, a depressão, vencendo também o nosso egoísmo e a intolerância. Jesus, nosso irmão, pedimos a sua assistência na cura das nossas emoções, ainda não compreendidas por nós, para que possamos seguir no processo da evolução moral que desejamos tanto alcançar. Agradecemos a sua bondade em nunca desistir de nós e assim possamos permanecer em busca da luz do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. A leitura que eu escolhi para hoje é do livro O Médico Jesus, do José Carlos de Luca, e o texto escolhido é Farmácia de Deus. A primeira frase da leitura aqui do texto é de Bezerra de Menezes. Receberemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz em que nos encontramos. Bezerra de Menezes. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência poderia ser dedicado ao contato com o Pai, que nos ama, mas que, invariavelmente, encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais o homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz, da mesma forma que cuidamos da higiene do nosso corpo, sem a qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. Jesus era um homem de oração e mesmo até os dias de hoje podemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo?
O fruto não amadurece quando se desprende prematuramente da árvore que lhe sustenta os nutrientes. O peixe não consegue viver fora de seu ambiente natural. Da mesma forma, o homem não conseguirá viver feliz e ter saúde longe do amor de Deus. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino, pelas palavras que brotam do nosso coração. No mais das vezes, não é a doença que nos martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doentes ainda. A prece é o canal do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Estejamos certos de que prece é remédio, e remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia. Então, esse texto, gente, nos diz que a gente não pode perder de vista que a prece e a oração, para alcançar o seu melhor resultado, ela deverá ser seguida de ações, de atitudes, de vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso desejo de proceder melhor a cada dia, mesmo que seja pouco a pouco, mas que seja continuamente, que seja permanente, tornando-nos pessoas mais fáceis de convivência e pessoas voltadas para o bem, né? Pessoas que, voltadas para o bem, também se pratica o bem. Como Jesus nos ensinou a orar, Allan Kardec definiu isso como que a oração que Jesus sempre fazia, né, nos montes, como uma necessidade básica para o nosso espírito, como era para o espírito dele. Quando ele se via meio assoberbado, com tantos conflitos, com tantas causas para resolver, ele subia para um monte ou ele ia para um canto onde ele ficava em silêncio, em prece. Então, ele tinha que alimentar o espírito dele no momento que ele mantinha o contato com o Pai. E assim é conosco também. Então, ele nos ensinou isso com as atitudes que ele tinha na época que ele esteve aqui conosco. Então, por que não fazermos a mesma coisa? Nos recolher, silenciar e ter esse contato, né? Que a prece sempre nos traz confiança, e ela nos traz a tranquilidade, né? Ela nos tranquiliza. Então, a gente precisa ter esse hábito, sim. E o hábito de orar também, ele tem o poder de criar, né, ao nosso redor um campo de força positiva. E com esse campo de força positiva, a gente atrai espíritos bondosos, espíritos que canalizam intuições para a gente resolver os nossos problemas. Então, a gente sempre estar em oração, sempre em prece, sempre canalizando, né, com o alto, com o Pai, isso só vai nos trazer benefícios. E a vida se torna mais leve, os nossos fardos se tornam menos pesados. E além de orar a Jesus, a gente sempre deve consultar o seu Evangelho. Não só orar, mas também consultar o seu Evangelho. Porque ali é que temos a rota certa que nos guia para errar cada vez menos. E errando cada vez menos, a gente pode melhorar sempre a nossa conduta moral, que é a nossa finalidade maior, para aproveitarmos o tempo que temos aqui, para evoluir sempre. O recado que eu tinha para hoje era esse, sobre a oração. Então, agora nós vamos ficar com o seu Nelson e um bom tratamento a todos. Boa noite, muito obrigada.
Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós, hoje e sempre. Pegando o gancho da nossa companheira, quando ela disse que a semente, na farmácia de Deus vende a semente, nós precisamos entender que nessa farmácia encontraremos apenas as sementes. Os frutos não encontraremos nunca. Porque as sementes nós precisamos plantá-las, cultivá-las para podermos colhê-las amanhã. Não é? Não adianta eu chegar na farmácia de Deus e pedir uma caixinha de paciência, uma caixinha de tolerância. Eu não vou encontrar. Me dê paciência, Senhor. Ele vai colocar uma pessoa difícil no meu caminho para mim desenvolver a paciência. E assim sucessivamente. Não é? Então é isso que nós precisamos compreender. Essas sementes, elas são muito úteis, porque ela faz com que nós exteriorizamos as nossas virtudes que ainda estão em estado latente no nosso ser. Então, vamos falar um pouquinho aqui a respeito do compromisso com a consciência, né? Essa consciência que muitas vezes nós não conseguimos compreendê-la. A liberdade natural, não é? O homem, ele nada pode sozinho. Todos necessitamos uns dos outros. Desde que haja duas pessoas juntas, há direitos a respeitar e não terão elas, portanto, liberdade absoluta. Então, todos necessitamos uns dos outros. Quando nós pedimos a Deus uma graça, ou estamos passando por uma dificuldade, não vamos esperar que Ele desça do local onde Ele está para vir aqui nos ajudar. Ele vai, através da humanidade, Ele vai enviar pessoas para virem até nós e nos auxiliar naquele momento de dificuldade. Porque nós precisamos nos auxiliarmos uns aos outros. Essa é a nossa caminhada aqui. Nós vivemos em humanidade e em humanidade nós teremos que evoluir juntos. Tá? Afinal, nós somos uma família universal. Há um lugar no qual gozamos de uma liberdade absoluta e do qual somos senhores absolutos sem restrições. Fica somente dentro de nós mesmos. É o pensamento. Pelo pensamento gozamos de liberdade absoluta. Podem impedir sua manifestação, mas nunca aniquilá-lo. Foi o que Sócrates disse aos seus discípulos lá quando subornaram os guardas para tirá-lo da prisão e ele ganhar a liberdade, que ele não quis sair de lá. Ele disse, eles podem matar o meu corpo físico, mas a minha consciência, a minha alma, jamais eles conseguirão matar. Porque isso é único de nós mesmos, não é? E somos responsáveis pelos nossos pensamentos perante Deus e perante mais ninguém. Tudo que nós pensamos, que nós sentimos, é de única e exclusiva responsabilidade nossa. Nós arcaremos com as responsabilidades das consequências dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E o que é consciência então, né? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo Espírito antes de encarnar. Resoluções que ele, muitas vezes, esquece como homem. Quando reencarnamos, graças ao Pai, nós recebemos o véu do esquecimento. Porque já pensou se nós lembrássemos tudo o que aconteceu lá atrás conosco? E nós sabemos que os nossos maiores desafetos estão dentro da nossa família. Já pensou a mamãe balançando aquela criancinha no colo, ai minha coisinha linda, e lembrar que ela tomou o marido dela na outra encarnação, ou que ela assassinou ela, como que ela agiria naquele momento? Será que conseguiria a reconciliação que tanto Jesus pregou para a gente? Não haveria, né? Com certeza ele ia pegar aquilo e jogar na parede.
Você veio para atrapalhar mais a minha vida. Então é importante que nós tenhamos esse véu do esquecimento, para não nos lembrarmos de tudo que passou lá atrás. Muitas vezes nós temos alguns insights do que aconteceu lá atrás, mas a consciência total nós não temos. A consciência é a voz secreta da alma, que aprova ou reprova nossas atitudes. É o sentimento do que passa em nós, do mais profundo de nosso coração. Então a consciência, ela é a voz secreta da nossa alma. É aquela voz que às vezes nós estamos deitados e ouvimos aquela voz no nosso ouvido dizendo alguma coisa. Você está marchando pelo caminho errado. Mude o seu itinerário. Não faça mais, não continue fazendo isso. Isso vai te prejudicar lá na frente. Mas nós muitas vezes somos teimosos, né? Nós gostamos de passar pelo sofrimento. Então nós não ouvimos a voz da consciência. Nós seguimos o nosso caminho. E lá na frente, ou tem uma valeta grande que a gente não consegue atravessar, ou tem uma pedra onde tropeçamos, caímos, quebramos o nariz, e depois nós voltamos arrependidos. Então, o importante é ouvirmos essa voz da consciência. Segundo o Espiritismo, os estados de consciência que estão impregnados pela totalidade afetiva fundamental da alma, representam, na vida espiritual, os graus de evolução espiritual da personalidade e são prontamente reconhecidos na totalidade da aura, bem como na densidade do corpo espiritual. Quanto mais consciente nós estamos do nosso ser, o nosso perispírito se torna mais sutil, mais leve, né? Até o nosso, até conosco mesmo, o nosso corpo físico, ele passa a ser mais sensível. Conheço pessoas, eu não tive o privilégio de conhecer o Chico Xavier pessoalmente, mas conheço pessoas que estiveram lá e disseram que até no pegar da mão dele para cumprimentar, dava medo de machucar a mão dele, de tão suave que ele era no tocar. Então, conforme a pessoa se desprende mais, ela vai ficando muito mais sutil, tanto física quanto espiritualmente. Isso se deve ao fato de o corpo espiritual ser muito mais psíquico que somático, né? Então, ele é muito mais psíquico que somático, ele não está no corpo físico, ele está além do nosso corpo físico, ele está fora do corpo. Quanto mais nos moralizamos, tanto mais desenvolvida teremos nossa consciência, com mais facilidade a ouviremos, né? É uma questão de moralidade. Conforme nós vamos evoluindo moralmente, a nossa consciência ela vai ficando mais tranquila. Nós vamos começando a compreender muitas coisas que até então não compreenderíamos. Fica muito mais fácil para assimilarmos as coisas. Ó, se alguém quiser dar algum pitaco aí, fica à vontade, viu? É porque eu estou falando aqui na frente, não, mas se quiser acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, olha quanta gente para responder as perguntas aqui. Ó. Tá? Fiquem à vontade. É a justiça divina dentro de nós. Consciência vigilante é Deus conosco. Tá? Quando nós estamos mais conectados com o plano espiritual, a nossa consciência ela é mais sutil, ela é mais leve, nós conseguimos abraçá-la melhor, compreendê-la melhor. O que dizer daqueles que se julgam no direito de entravar a liberdade de consciência? A liberdade de consciência, a liberdade de pensar é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Os que assim pretendem faltam com a lei de caridade e conduzem o homem à hipocrisia. Só Deus tem o direito de julgar a consciência. Nós não podemos julgar a consciência nossa nem a de ninguém. Só Deus pode fazer esse julgamento. Nós devemos aceitar o que nós temos e buscarmos o melhoramento através do conhecimento, de estudo, de mudança, né, de melhoria moral. Nós vamos buscar esse melhoramento. Toda crença é respeitável quando conduz o homem ao bem, e escandalizar seus adeptos é faltar com a caridade.
e desrespeitar a liberdade de pensamento. Nunca podemos escandalizar ninguém devido à sua crença. Devemos aceitar a todos em todas as crenças que eles pertencem. Porque se para mim o Espiritismo hoje é bom, lá atrás eu já fui católico, já fui evangélico, já fui umbandista, já fui uma série de religiões, mas eu não me encontrei nelas. Conforme não me encontrei naquelas, eu fui passando de religião para religião e hoje eu estou no Espiritismo. E assim acontece com todos nós também. Nós vamos buscando, quando aquela religião que nós estamos já não nos oferece mais aquilo que nós precisamos, nós buscamos uma outra. E assim acontece com todas as pessoas. Naquele momento, aquela religião já não está mais somando comigo o que eu estou querendo, o que eu quero me desenvolver. Então eu busco uma outra e assim acontece com todos nós. Se não é nessa encarnação, será na outra, ou na outra nós já estivemos em outras e vamos continuar assim nessa sequência. E amanhã talvez surja outra religião ou outra doutrina, além do Espiritismo, que vai trazer novidades e talvez o Espiritismo, nós acharemos que o Espiritismo já não tem mais condição e nós vamos buscar uma outra que vai desenvolver. Porque o próprio Kardec disse que se a ciência andar na frente do Espiritismo, deixemos o Espiritismo e sigamos com a ciência. E o nosso livre-arbítrio, hein? Livre-arbítrio é a liberdade que cada um de nós tem de praticar seus atos de acordo com sua consciência. De praticar os seus atos de acordo com a sua consciência. Isso não diz que nós devemos sair praticando a revelia, e sim de acordo com a nossa consciência. O que minha consciência diz que eu devo fazer, o que minha consciência diz que eu posso fazer. Então, seguir a minha consciência. E por isso o nosso livre-arbítrio nos confere a responsabilidade plena de pensar e de agir. Por isso que nós temos liberdade de pensamento. É a única coisa que nós temos aí que ninguém pode impedir é o nosso pensamento. O corpo carnal, ele pode influir sobre o nosso livre-arbítrio? Pode. Todavia, possuímos faculdades morais e intelectuais com as quais controlamos nossos impulsos instintivos, não é? Porque nós ainda trazemos instintos conosco da época do primitivismo. E esse instinto é muito importante. Um instinto de defesa, por exemplo. Pode perceber que alguma pessoa ameaça dar um tapa, a primeira coisa que a gente faz fica em risco ali para querer defender aquele tapa ou coisa assim. Então, esses são os instintos que nós trazemos ainda do primitivismo, que ainda é muito importante hoje na nossa vida. Ainda precisamos desses instintos para sabermos distinguir ou discernir, não é? O que é bom e o que não é bom. Então é importante ainda esses instintos na nossa vida. Os nossos bons ou maus impulsos ou tendências provêm do espírito e não de nossos órgãos materiais. E nossa inteligência, movida pela nossa vontade, pode controlá-los. Vai depender da minha vontade de controlar. A pessoa me ameaça dar um tapa, eu posso me defender e posso também agredi-la antes que ela me dê o tapa. Então depende de mim, eu posso controlar esse instinto. Agora, quem se dedica unicamente à vida material, se embrutece e não pensa em se premunir contra o mal. Torna-se faltoso, porque age segundo a sua vontade. Nós estamos agindo de acordo com a minha vontade, o corpo físico. Nós precisamos saber que todos nós temos um grau de mediunidade. E que a mediunidade, ela não é espiritual, de jeito algum. Ela é orgânica. Essa mediunidade se manifesta em graus diferentes nas pessoas, devido a uma glândulazinha que nós temos aqui no centro da testa, no meio do crânio. Ela se chama hipófise. Os hindus a chamam de terceiro olho. Então, essa glândula que ela determina a capacidade mediúnica de cada um. Mas essa glândula, ela tem apenas a capacidade de nos ligarmos com o plano físico, do plano físico com o plano espiritual. E de trazermos informações também do plano espiritual para o plano físico. Mas ela não determina
a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência. A obra espírita se afirma pelo sentimento, se funda no sentimento e tem por finalidade a educação do sentimento das massas. Veja só, a doutrina espírita ela vem justamente nos alertar em relação aos sentimentos. Eu posso sim ter sentimento bom, ter sentimento ruim, só que eu tenho responsabilidade sobre esses sentimentos. Ela vem nos mostrar, ela abre um leque de 360 graus na nossa consciência para que nós possamos analisar e refletir sobre a nossa conduta, sobre o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Então é isso que é importante que nós compreendamos. É isso que o Espiritismo vem trazer para fazer com que, para nos mostrar o caminho de sermos pessoas de bem amanhã. Consciência culpada. Consciência culpada é sempre porta aberta à invasão de penalidade justa ou arbitrária. Aliviando a consciência pesada, em vez de passar a vida se chicoteando, que tal substituir a culpa, esse sentimento tão doloroso e destrutivo, por uma palavrinha simples: compreensão. Compreender que tudo que acontece na minha vida é de única e exclusiva responsabilidade minha. Não existe nenhum culpado pelo que eu passo hoje. Se eu passo hoje, é como eu disse da farmácia de Deus. Foi a semente que eu plantei lá atrás, hoje eu estou colhendo os frutos. Não adianta eu pensar que vou plantar tomate e vou colher melancia amanhã, que eu não vou colher. Eu vou colher tomates. Então, é isso que o Espiritismo vem nos trazer. Vem aliviar a nossa consciência pesada, né? Com a palavra compreensão. Essa palavra ela é muito importante. Muitas vezes nós mesmos não nos compreendemos em algumas situações. Não compreendemos as pessoas dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho. Aliás, não compreendemos e tampouco nos esforçamos para compreendê-las. A alteração das faculdades mentais tira ao homem o seu livre-arbítrio. Aquele cuja inteligência está perturbado por uma causa qualquer, perde o domínio de seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Esse livre-arbítrio, ele é enquanto nós estamos conscientes. Quando a nossa consciência ela fraqueja, né? Se nós formos aí no manicômio, aquelas pessoas que estão lá internadas, elas não têm o seu livre-arbítrio. Aliás, nem podem ter, porque naquele momento ela não sabe lidar com o livre-arbítrio que ela tem. Então, é isso que o Espiritismo nos traz também, né? Essa conscientização. Essa alteração ela é frequentemente uma punição que o próprio Espírito causou a si mesmo, né? O próprio Espírito pediu isso. A entidade espiritual que sofre esse constrangimento tem perfeita consciência e é nisso que está a ação na matéria. Essa perda do livre-arbítrio, ela, no momento, ela parece até uma frustração, mas quando nós nos conscientizarmos, nós vamos perceber que essa ação, ela é somente na matéria, no corpo físico, porque o espírito, ele é lúcido. Mesmo essas pessoas, como eu disse, que estão nos manicômios por aí, elas estão com o seu corpo físico debilitado e não com o seu espírito. O espírito não fica doente, é o corpo físico que está debilitado. Por isso que ela está passando por aquela situação momentânea. Nessa encarnação, na próxima, talvez ela venha melhor, se for necessário, vai expurgar isso por mais algumas encarnações. Porque, como eu falo, tudo que nós fazemos de bom ou de mal fica gravado no nosso perispírito. Conforme nós vamos somando, principalmente nossos erros, né? As nossas más tendências, nós vamos somando, isso vai se acrescentando no nosso perispírito, chega num determinado momento que o perispírito precisa expurgar isso. E como que ele expurga? Somatizando doença no nosso corpo físico. A única maneira que ele tem para expurgar isso é fazendo com que se transforme em doença no corpo físico. E depois então nós pensamos, né? Nossa, o que eu fiz, né, para ter esse cancerzinho que eu tenho? O que eu fiz para ter esse problema?
Nós fizemos, não sabe, eu não sei o que eu fiz, mas eu fiz. É justamente por isso que eu tenho isso naquele momento. E para mim, naquele momento, é o melhor. É a maneira de eu expurgar, de eu limpar o meu perispírito dessa doença que está encravada nele. Então, eu estou limpando, fazendo uma limpeza perispiritual. E na próxima encarnação, na próxima existência, eu virei com um corpo mais saudável. Se for necessário, caso contrário, eu ainda venho com debilidade. E os maus atos que um embriagado pratica sobre a ação do álcool, é ele responsável? Duplamente responsável. Porque um bêbado se priva da razão voluntariamente e, assim, em lugar de uma falta, comete duas. O vício do álcool e o crime que ele cometeu por irresponsabilidade. E a posição social? Não é, às vezes, um obstáculo à inteira liberdade de ação de uma pessoa? Na verdade, o mundo tem suas exigências. E Deus, que é justo, a tudo leva em conta, mas nos deixa a liberdade de fazer esforço para superar as dificuldades. Nós temos capacidade de nos esforçar. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Quando eu falo ignorantes de conhecimento, mas todos tivemos a mesma oportunidade de pensamento, de sentimento, de atitude, de livre-arbítrio, de fazermos as nossas escolhas. Só que uns optam pelo caminho errado, pelo caminho mais longo, e outros se esforçam e pegam um caminho mais curto. Isso não quer dizer que aquele que pegou o caminho mais longo, ele não vai chegar também à sua perfeição, a sua perfeição relativa que está programada para todos nós. Só que ele vai demorar mais, porque aquele que melhorou, ele vai aqui, e o outro não, ele está fazendo isso aqui, para chegar lá na frente. Ele vai sofrer um pouquinho mais. Mas isso não irá impedi-lo de chegar também no mesmo caminho. Tá? Vai chegar junto, lá no mesmo ponto. Fatalidades. Ela não existe senão pela escolha feita pelo Espírito ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino que é a própria consequência de sua posição em que se encontra. Né? Então, ele fez a escolha. E essa fatalidade, ela não existe senão pela escolha que ele fez, lá no planejamento espiritual que ele fez para ele. Geralmente são entidades espirituais que anseiam por experiências de resgates, visando a recuperação de suas consciências, onde ainda se encontram gravadas as repercussões dos deméritos passados. Ela vem para querer dar uma velocidade maior nessa encarnação, para adiantar o tempo que ela perdeu nas encarnações anteriores. Então ela pede uma série de compromissos, ela pede uma série de provações que muitas vezes ela não consegue superar, ela não consegue passar por elas. Ela acaba tropeçando no caminho e ela acaba muitas vezes até perdendo a reencarnação por não conseguir aquilo que ela pediu para ela lá em cima. Mas não que ela não foi avisada pelo que ela ia passar aqui. Olha, você está pedindo muita coisa, você não vai conseguir. Diminui aí, não, eu quero passar por isso daí. Então, muitas vezes é ele quem escolhe, por isso que acontecem essas situações difíceis. Estão relacionados com as provas de naturezas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, considerando o livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Tá? Como eu tenho o livre-arbítrio, eu posso escolher, eu cedo para o mal ou não. Eu tenho os dois caminhos, como eu disse. O caminho do bem e o caminho do mal. Eu vou fazer o quê? Cheguei naquela encruzilhada, onde tem duas vias, eu
eu vou escolher. Uma está com uma placa de bem e outra do mal. Eu vou pelo mal se eu quiser. Eu tenho uma placa do bem para me seguir. Tá? Então, eu faço a escolha que eu quero para mim. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. O nosso mentor, os bons espíritos que nos acompanham, eles vêm para ajudar aquela pessoa que está naquela condição, só que eles não podem interferir no livre-arbítrio dela. Ele pode até ficar no ouvidinho dela, olha, está errado, você vai se machucar, toma outro caminho. Agora ele tem a escolha, ele vai fazer a escolha, se ele quer ou não. Se ele escolher, se ele optar pelo caminho errado, ele vai acabar se machucando, vai sofrer. Um espírito inferior pode abalá-lo ou exagerar um perigo físico. Pode abalá-lo ou assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Então, mesmo sendo influenciado para o mal, ele tem a sua liberdade de escolha, ele pode escolher seguir ou não. Tá? Então, aquele espírito que está ali, ele não tem capacidade de prejudicar ele, só vai dizer para ele o que ele está na mesma sintonia, vibrando ali. Vai passar as informações para ele. Agora, o que ele fizer também vai depender do livre-arbítrio dele. E aqueles que parecem ser perseguidos por uma fatalidade, nada lhes dá certo. Kardec responde: as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e nossa posição social. É mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Como eu disse lá no começo, né? Muitas vezes, né, é de nossa responsabilidade, mas nós precisamos achar um culpado para aquilo ali. Eu estou nessa condição por causa de fulano. Hoje eu estou assim por causa de ciclano. Esse meu emprego aqui está por causa do meu chefe. Então nós estamos sempre arrumando um culpado para as nossas situações. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos abstrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. É igual aqueles, na televisão tinha aquela propaganda, né? O anjinho e o diabinho, um no ombro para o outro. Você faz isso? Não, não faz. Então, é isso daí, é a voz da consciência falando. Nós podemos ouvir o anjinho ou o diabinho, vai depender do que nós queremos escolher. A única aventura real que existe na Terra, a felicidade incorruptível que os bandidos não usurpam e Deus valoriza, que o tempo não destrói e os vermes não corroem, é a pureza da consciência, é a satisfação íntima por não haveres constrangido nenhum dos seus deveres morais, sociais e espirituais. É isso daí que Deus valoriza em cada um de nós. Olha, quem dera eu ter uma consciência tão suave quanto essa menininha aqui, ó. Ah, que maravilha, hein? Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Tá? E quem quiser adentrar no reino dos céus tem que agir como essa criança. Por quê? Ele não quis dizer por causa do tamanho da criança, e sim pela simplicidade, pela humildade, tá? Que uma criança tem. A criança não tem maldade em nada. E nós, quando somos pequenos, já pararam para pensar alguma vez? Quando nós somos pequenos, nós somos assim também. Não temos preconceito, nós dividimos nossos brinquedinhos com nossos amigos que vão em casa. Depois que a gente cresce, ao invés de melhorarmos, nós não mexe nisso que é meu, não põe a mão. Né? Então, nós pioramos ao invés de melhorarmos. Deveríamos melhorar conforme crescêssemos, né? Mas não. É porque, chega numa determinada idade, a nossa personalidade já se concretiza. Então nós já começamos a pôr para fora aquilo que nós trazemos também das nossas encarnações pretéritas. É por isso que muitas vezes nós somos egoístas, né? Orgulhosos.
O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Né? O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Nós devemos cumprir o nosso dever. Agora, aqui tem uma frase que eu sempre coloco, que é importante para refletir. Nós temos o nosso dever, não temos? Mas tem coisa que eu devo fazer, tem coisa que eu não devo fazer. Eu vou pescar com um amigo num barco. Lá num determinado momento, ele cai do barco, dentro do rio. Eu devo salvar ele, não devo? Mas eu não posso salvar ele, porque eu não sei nadar. Se eu for salvar ele, morrem os dois. E está errado, não posso. Então o dever, ele tem também os seus limites. Nós devemos respeitar os limites do dever também. Mas onde ele começa e onde ele acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Não é? Naquele momento em que eu não queria que invadissem a minha privacidade, é onde ele termina, para que eu não invada a privacidade do outro. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Tá? Ele ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Lá no Pai Nosso, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós conseguimos fazer isso? Para pensar. Que todos nós possamos interrogar as nossas consciências sobre os nossos próprios atos. Se não violamos a lei de justiça, de amor e caridade, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar de nós, enfim, se usa de empatia para com o seu semelhante. Essa frase aí, essa frase é uma situação do Santo Agostinho, não, do Agostinho não, me esqueci agora. Ele todas as noites, antes de dormir, fazia uma reflexão, justamente essa reflexão que ele fazia. Oi? São Francisco de Assis. Não foi o outro. É primo dele. Ele fazia justamente isso. Será que eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Será que eu deixei alguém, não é, sem ser atendido por egoísmo, por inveja, por orgulho? Não é? Ele passava no crivo da razão. Então, nós também devemos fazer isso. Quem assim se esforça em proceder, estará no caminho para ser um homem de bem, agindo de acordo com os compromissos de sua consciência. Quem assim se esforça em proceder, estará no caminho para ser um homem de bem, agindo de acordo com os compromissos da sua consciência. Veja como a nossa consciência ela é muito mais... Ela é muito mais complicada, né, do que a gente imagina. Muitas vezes nós achamos que a consciência é uma coisa tão comum, tão simples, mas ela não é. Ela nos coloca o livre-arbítrio e nos tira o livre-arbítrio. Ela nos coloca as escolhas e faz com que a gente escolha as escolhas. Então, é uma maneira de nós nos policiarmos. É uma maneira de nós adentrarmos em nós mesmos e exteriorizar a virtude que ali está para amenizar os defeitos e os vícios que nós temos. Né? Então, isso que é importante que a gente entenda, que a consciência, ela é o nosso guia, ela é a nossa diretriz aqui na Terra. Nós dependemos dela para agirmos bem ou mal, vai depender da conduta que nós escolhemos. Mas é importante nós estarmos sempre atentos, né, às escolhas que nós fazemos através da nossa consciência.
Essa era a mensagem que eu tinha para vocês nessa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. E obrigado por vocês estarem aqui. Vamos então mais uma vez agradecermos ao Pai e ao Mestre Jesus por essa oportunidade de nos reunirmos nessa casa de oração para mais uma noite de aprendizado. Jesus amigo, irmão querido, que os ensinamentos do seu Evangelho se calem em nossos corações, que possamos refletir sobre nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e fazermos sempre as escolhas certas, Senhor, para a nossa consciência estar sempre tranquila, para que possamos, ao deitar, colocarmos a cabeça no travesseiro e repousarmos em paz. Que a sua paz e a sua luz envolvam-nos a todos, abençoe todos os trabalhadores dessa casa, abençoe a essa casa pelo espaço que ela nos concede para virmos aqui estudar e aprender, e que cada um que aqui se encontra possa sair daqui muito melhor que quando chegou, possa sair daqui com o seu coração mais suave, que possa refletir sobre o que nós conversamos nessa noite e levar esse conhecimento aos mais próximos, aos seus colegas de trabalho, àquela pessoa que aparecer em busca de informação e conhecimento. Que a sua paz e a sua luz seja conosco hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus.